Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Os Estados Unidos querem derrubar Nicolás Maduro, como fez com Dilma, Lula, João Goulart, Saddam Hussein e Salvador Allende. Lula foi preso sem provas pelo juiz Sérgio Moro, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, e para que não paire dúvida do conluio criminoso de ambos, Moro recebeu de Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. E o ex-juiz Moro foi denunciado pelo cientista político, saudoso Muniz Bandeira, em entrevista ao Jornal do Brasil em 2017. Moro e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Dilma foi derrubada por um golpe, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e sem ter cometido nenhum crime, afirmam juristas. Estados Unidos tiveram papel essencial no golpe contra Dilma, diz Brian Mia. Em seguida, a sua derrubada, Michel Temer toma posse e dolariza o preço da gasolina. Articula e sanciona a PEC do trilhão. Por essa lei, as petroleiras estrangeiras ficaram isentas em R$ 1 trilhão em impostos. Com certeza que o pano de fundo do golpe era a questão do petróleo. E Michel Temer criou o pé de assassino dos petroleiros, decretando que, a partir de então, os déficits nos fundos de pensão deverão ser pagos no exercício imediatamente posterior. E Bolsonaro, mesmo com os brasileiros ganhando seu salário real, manteve a dolarização dos combustíveis. E ainda Bolsonaro, com a promessa de indicar ao STF, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, conseguiu de Noronha suspender 310 liminares que impediam desconto no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. Por conta disso, os petroleiros ativos e aposentados, alguns recebem contra-cheque zerado e pagam de forma vitalícia 40% de seus salários. E em 2019, 10 petroleiros tinham se suicidado. Noronha ainda fez mais, tirou da cadeia o Queiroz, o administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro, que inclui o próprio Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Noronha fez mais ainda, determinou que a ação penal contra o senador Flávio Bolsonaro só poderá tramitar depois do Ministério Público apresentar nova denúncia que não se ampare nas provas já anuladas pela Corte. Na prática, trancou a ação de Flávio, cujo gabinete deu origem a rachadinhas. João Goulart, o presidente constitucionalmente eleito, foi derrubado em 1964 pelo golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos. Saddam Hussein, em fevereiro de 2003, os delegados da ONU chegaram à conclusão que não havia nenhum tipo de arma de destruição em massa no Iraque. Contudo, contrariando a declaração do Conselho de Segurança da ONU, o presidente George W. Bush formou uma coalizão militar contra os iraquianos. No dia 20 de março de 2003, contando com o apoio de tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas, os Estados Unidos deram início à guerra do Iraque com um intenso bombardeio, derrubando Saddam e depois levando-o a fuzilamento. Não por acaso o Iraque tem reservas de petróleo comprovadas
de 115 bilhões de barris. Na OPEP, o Cartel Internacional de Petróleo, suas reservas só não são maiores do que as da Arábia Saudita, 264 bilhões, e Irã, 136 bilhões de barris de petróleo. O golpe de 11 de setembro, ocorrido no Chile em 1973, foi um golpe militar que derrubou o regime democrático constitucional do Chile e de seu presidente, Salvador Allende, tendo sido articulado conjuntamente por oficiais sediciosos da Marinha e do Exército chileno, com apoio militar e financeiro do governo dos Estados Unidos e da CIA, bem como de organizações terroristas chilenas como a Pátria e Liberdade, de tendências nacionalistas neofascistas, tendo sido encabeçado pelo general Augusto Pinochet, que se proclamou presidente. Segundo o testemunho de seu médico pessoal, Allende disparou com uma metralhadora contra seu queixo, cometendo suicídio. Porém, há aqueles que não acreditam até hoje nesse depoimento e nem na autópsia, que seria feita em 1990 e que supostamente confirmaria esse testemunho. Para muitas pessoas, Allende foi sumariamente executado. Em 2019, os 10 últimos golpes de Estado, dentre eles na Venezuela, estavam ligados ao petróleo, a maioria, se não todos, patrocinados pelos Estados Unidos. Diante dos fatos, vê se dá para acreditar no que disse o vice-porta-voz dos Estados Unidos, considerando que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Aspas, os Estados Unidos estão considerando opções para pressionar Maduro a devolver a Venezuela a um caminho democrático, disse o vice-porta-voz Vedant Patel. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.